Você pisaria em um país onde a Terra literalmente pode explodir a qualquer momento. Existe um lugar onde vulcões entram em erupção, geleiras gigantes convivem com rios de água fervendo e o ar é tão puro que algumas empresas chegam a vendê-lo em latas como lembrança. Esse lugar existe. E durante 7 dias, um viajante percorreu a Islândia para descobrir se ela realmente merece o título de país mais bonito do planeta. Mas o que ele encontrou foi muito mais do que paisagens impressionantes. Ele encontrou uma nação que saiu da pobreza extrema para se tornar uma das mais ricas do mundo. Um país sem exército, sem mosquitos, com praticamente toda a energia produzida por fontes renováveis. E onde deixar um bebê dormindo do lado de fora de uma cafeteria é algo considerado completamente normal. Ao longo desta jornada, vamos atravessar vulcões ativos, praias de areia negra, montanhas de gelo, cachoeiras gigantes e lugares que parecem ter saído de outro planeta. Mas existe um detalhe curioso. Apesar de tudo isso, a Islândia continua sendo um dos países mais isolados, caros e misteriosos do planeta. Será que realmente vale a pena conhecer esse lugar? Vamos descobrir. Depois de horas cruzando o Oceano Atlântico, finalmente surge no horizonte uma ilha diferente de qualquer outra. À primeira vista, a Islândia parece um lugar inóspito. Poucas árvores, enormes campos de lava solidificada e montanhas cobertas por neve criam a sensação de estar chegando a outro planeta. Mesmo antes de sair do aeroporto, uma realidade chama a atenção. Tudo aqui é extremamente caro. Uma simples corrida de táxi pode custar mais do que muitas pessoas gastariam em um dia inteiro de viagem em outros países. Mas quem decide conhecer a Islândia sabe que não veio em busca de economia, veio para viver uma experiência única. A capital, Reykjavik, concentra boa parte da população do país. Apesar de ser uma capital europeia, ela mantém um clima tranquilo, ruas limpas e uma organização que impressiona qualquer visitante. É difícil acreditar que poucas décadas atrás, esta era uma das nações mais pobres da Europa. Hoje, aparece constantemente entre os países com melhor qualidade de vida do planeta. A pergunta é inevitável: como uma pequena ilha perdida no Atlântico conseguiu realizar uma transformação tão extraordinária? A resposta não está escondida em minas de ouro ou enormes reservas de petróleo. Na verdade, a Islândia fez exatamente o contrário do que muitos países ricos fizeram. Ela investiu em pessoas. Durante décadas, educação, ciência e inovação se tornaram prioridade nacional. O país deixou de depender apenas da pesca e começou a desenvolver tecnologia, turismo e serviços de alto valor agregado. Ao mesmo tempo, aproveitou um recurso que existia em abundância debaixo dos pés de seus habitantes, o calor vindo do interior da Terra. Graças à intensa atividade vulcânica, praticamente toda a eletricidade produzida na Islândia vem de fontes renováveis, principalmente energia geotérmica e hidrelétrica. Isso tornou o país uma referência mundial em sustentabilidade. Enquanto boa parte do planeta ainda depende de combustíveis fósseis, a Islândia produz energia limpa em praticamente todo o seu território. E talvez seja justamente essa combinação entre natureza extrema e planejamento inteligente que explique por que tantos rankings colocam o país entre os melhores lugares do mundo para viver. Grande parte da aventura acontece longe das cidades. Existe praticamente uma única rodovia principal que contorna boa parte da ilha. Dirigir por ela é como atravessar diferentes planetas em poucas horas. Em um momento, o cenário é formado por montanhas cobertas de neve. Logo depois, surgem campos verdes, rios cristalinos e cachoeiras gigantes. Alguns quilômetros mais adiante, tudo muda novamente. A paisagem passa a ser dominada por enormes áreas de rocha vulcânica escura, lembrando cenários de filmes de ficção científica. O mais curioso é que não importa para onde você olhe, sempre existe algo digno de uma fotografia. É exatamente por isso que muitos fotógrafos consideram a Islândia um dos lugares mais fotogênicos do planeta. Parece impossível fazer uma imagem ruim aqui. Se existe algo abundante na Islândia, são cachoeiras. São centenas espalhadas por toda a ilha. Algumas despencam de enormes paredões de pedra, outras parecem surgir do meio das montanhas. Mas uma das maiores surpresas aparece quando o verde desaparece completamente. No lugar da areia dourada, surge uma praia totalmente preta, a famosa praia de Reynisfjara. Sua coloração escura não é sujeira. Ela existe porque toda a areia foi formada pela erosão de antigas lavas vulcânicas. O resultado é uma paisagem tão diferente que parece criada por computação gráfica.
Ondas gigantes quebram sobre a areia negra, enquanto enormes formações rochosas surgem do oceano. É um cenário bonito, mas também perigoso. As correntes marítimas aqui são extremamente fortes e já provocaram diversos acidentes com turistas que se aproximaram demais da água. Poucos lugares representam tão bem a Islândia quanto a Diamond Beach. Imagine caminhar por uma praia onde pedaços gigantes de gelo ficam espalhados sobre a areia negra. Os blocos se desprendem das geleiras e seguem lentamente até o oceano. Antes de desaparecerem, acabam sendo devolvidos pelas ondas. Sob a luz do sol, brilham como enormes diamantes. Daí surgiu o nome da praia. Cada bloco possui um formato diferente. Alguns são completamente transparentes. Outros possuem tons azulados que parecem irreais. É um espetáculo que muda todos os dias, porque nenhuma peça de gelo permanece ali por muito tempo. A natureza está constantemente remodelando a paisagem. E justamente por isso, nenhuma visita a Diamond Beach é igual a outra. Poucos lugares do planeta conseguem reunir dois extremos da natureza em um único território. Na Islândia, isso acontece o tempo todo. Enquanto enormes geleiras armazenam bilhões de toneladas de gelo, logo abaixo delas existe uma intensa atividade vulcânica. É como se duas forças completamente opostas dividissem o mesmo espaço. Essa combinação acontece porque a ilha está localizada exatamente sobre o encontro de duas placas tectônicas gigantes, a norte-americana e a euroasiática. Elas continuam se afastando alguns centímetros todos os anos. É justamente esse movimento que alimenta dezenas de vulcões ativos espalhados pela ilha. Em alguns lugares, a água simplesmente começa a ferver ao sair do solo. Em outros, colunas de vapor escapam continuamente das montanhas. A própria Islândia nasceu dessas erupções. Todo esse território foi construído pela lava ao longo de milhões de anos. É como caminhar sobre uma terra que ainda continua sendo moldada pela natureza. Enquanto muitos países convivem com terremotos ocasionais, os islandeses aprenderam a viver com algo ainda mais impressionante: vulcões ativos. Nos últimos anos, diversas erupções chamaram a atenção do mundo. Em algumas ocasiões, estradas precisaram ser interditadas, moradores foram evacuados e rios de lava avançaram lentamente sobre antigas paisagens. Mesmo assim, a população encara esses fenômenos com uma tranquilidade surpreendente. Eles sabem que viver na Islândia significa aceitar que a natureza está sempre no comando. Curiosamente, essa mesma força destrutiva também produz um dos maiores patrimônios do país: a energia geotérmica. O calor subterrâneo aquece casas, gera eletricidade e alimenta piscinas naturais espalhadas por toda a ilha. Aquilo que poderia representar apenas perigo acabou se transformando em uma das maiores riquezas da Islândia. Entre todos os lugares famosos da Islândia, poucos recebem tantos visitantes quanto a Blue Lagoon. À primeira vista, parece uma lagoa comum, mas basta tocar a água para perceber algo diferente. Mesmo cercada por um clima frio durante boa parte do ano, a temperatura permanece próxima dos 40 graus. Tudo isso graças à atividade geotérmica que existe logo abaixo do solo. Os minerais presentes na água criam sua característica cor azul esbranquiçada e transformaram o local em um dos spas naturais mais famosos do planeta. Mas a Blue Lagoon representa algo maior. Ela mostra como a Islândia aprendeu a transformar as limitações impostas pela natureza em oportunidades. Hoje, o país aparece constantemente entre os primeiros colocados em índices de segurança, educação, expectativa de vida e qualidade ambiental. Aqui praticamente não existe poluição do ar. Os índices de criminalidade estão entre os menores do planeta e a sensação de tranquilidade acompanha o visitante por toda a viagem. Não é difícil entender por que tantas pessoas sonham em conhecer este lugar. Depois de percorrer estradas cercadas por montanhas, caminhar sobre praias de areia negra, observar blocos de gelo flutuando no oceano e sentir o calor vindo diretamente do interior da Terra, fica difícil encontrar outro país parecido com a Islândia. É verdade que viajar para cá exige planejamento, os custos são altos, as distâncias são grandes e o clima muda constantemente, mas talvez seja justamente isso que torne a experiência tão especial. A Islândia impressiona pela forma como conseguiu transformar um território hostil em um dos melhores lugares do mundo para viver. Os islandeses aprenderam a trabalhar ao lado da natureza. O resultado é um lugar onde gelo, fogo, montanhas, oceanos e vulcões convivem em perfeito equilíbrio.
E talvez seja exatamente essa mistura que faz tantas pessoas afirmarem que a Islândia não parece fazer parte do nosso planeta. Se tivesse a oportunidade, você encararia essa viagem? Ou existe outro país que você acredita ser ainda mais impressionante? Conte nos comentários. E se você gosta de descobrir lugares únicos, culturas fascinantes e curiosidades que parecem inacreditáveis, inscreva-se no Curiosidades Sem Limites, porque a próxima viagem pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.